Continuamos con Digital Innovation Day, el espacio para debatir la política digital en América Latina. Gracias, subsecretaria de Educación de Ecuador, gracias por su presentación y continuamos totalmente en vivo. Gracias también quiero reiterar a la Secretaría General Iberoamericana, a la CEGIP, que cumple 30 años de estar convocando a los países de Iberoamérica en el debate sobre la política pública más importante para la región. También gracias a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que está participando decididamente con nosotros. Gracias a Huawei, que hace posible... Quero agradecer a Huawei, que tornou possível esse debate e patrocinando o diálogo e a conversa pública e privada em toda a região. Eu quero dar as cordiais boas-vindas a Lucrécia Cardoso, que é secretária de Desenvolvimento Cultural do Ministério da Cultura da Argentina. Lucrécia, a tela é sua, por favor. Oi, Jorge, é um prazer. Eu vou aderir aos agradecimentos. Primeiro, quero agradecer ao senhor Henrique Vargas, coordenador do Espaço Cultural Ibero-Americano. Quero agradecer ao senhor Jorge Negrete Pacheco. Jorge, nós estivemos numa conversa muito interessante antes de começar o streaming, e seria muito interessante poder continuar e aprofundar os diferentes eixos que surgirem nessas jornadas. Gostaria de parabenizar a Huawei América Latina também pela iniciativa, em um evento de altíssimo nível que nos reúne para pensar nas políticas públicas e nas indústrias culturais na era digital. Como nós sabemos e também tínhamos comentado, o contexto da pandemia Covid-19 e os processos de digitalização se tornaram exponenciais nas indústrias culturais que já estavam mudando totalmente a cadeia de valor das indústrias culturais nos últimos 10 anos, mas o processo de digitalização, o salto tecnológico mudou com a pandemia para sempre a maneira na qual temos acesso a serviços e conteúdo cultural. E, ao mesmo tempo, nos obrigou a acelerar os processos de adoção das novas ferramentas digitais que permitissem a alguns setores, principalmente os que requeriam a presencialidade, que nossas medidas de cuidado diante da pandemia Covid-19 tornavam impossível desenvolver as atividades culturais e econômicas e transformar as estratégias para realmente poder ter uma presença no mundo digital. Alguns setores já faziam isso. Agora nós vamos falar um pouco de qual foi o impacto econômico no aspecto cultural da Argentina e na nossa região, mas destacando alguns setores, como o setor de videogames, que tem crescido mesmo na pandemia. 85% das empresas de videogames na Argentina, os estúdios de videogames contrataram mais pessoas em 2020 e exportaram em volta de 80% do que produziram. Então, fora esses setores como videogames ou setor editorial, a pandemia, não há dúvida, causou que um número importante de artistas e trabalhadores da cultura migrassem rapidamente para o âmbito virtual, que é algo que eu também comentei com o Jorge. É claro, digitalizando seus conteúdos, fazendo apresentações ao vivo, de graça ou pagas, oficinas ou algumas outras atividades. Mas, apesar dos esforços feitos pelos estados da região, a pandemia estabeleceu algumas dificuldades históricas e preexistentes e, de certa forma, passou para o âmbito digital as desigualdades que tinha no mundo presencial. Para ter uma ideia clara disso, o PIB cultural da Argentina em 2019 foi 2,6%, produzindo por volta de 8 mil postos de trabalho. Em 2014, nosso PBI cultural era 4%, já tinha uma queda relativa, sem dúvida, ao fato de que muitos dos nossos bens culturais, como eram chamados antes da pandemia, são elásticos no consumo. Nós estávamos vivendo uma crise econômica com forte impacto nas indústrias culturais, mas não há dúvida que mais coisas mudaram. A crise não somente envolvia a queda do PIB, mas a balança comercial era positiva para a Argentina. Em 2014, isso muda totalmente no processo de digitalização. Em 2019, era 2,6% e era deficitário. Agora podemos falar das potencialidades, não vamos falar só das dificuldades, mas no ano de 2020, com a pandemia já em andamento, o PIB cultural caiu para 1,8%, diante do PIB da Argentina, que caiu para 9,9%, quase 10%, o da cultura caiu quase 30%.
Isso tem a ver com que nós fomos ou somos uma atividade crítica com o turismo, foram as mais prejudicadas, mas também uma das mais resilientes, como o Jorge falou, eu vou roubar esse termo, não somente nos setores culturais e sua transformação, no mundo digital, mas também as políticas públicas que tivemos que projetar para poder ajudar esses setores que não podiam desenvolver as suas atividades por conta das exigências da pandemia. Gostaria de dizer que é necessário também pensar que essa crise sanitária também expôs o mundo em geral a pensar nos desafios sem precedentes, e essa mesa faz parte de um processo de síntese coletiva muito interessante no aspecto regional, afetando, como já falamos, toda a cadeia de valor do setor cultural, que já tem características especiais quanto à sazonalidade, eventualidade, a precarização, afetou os trabalhadores, principalmente as pequenas, micro e médias empresas, os artistas e trabalhadores independentes, muitos informais. Hoje nós temos uma maior precisão dos nossos mapas, no mapeamento de trabalhadores e trabalhadoras da cultura na Argentina e na região. Eu acabei de falar que a Argentina coordenou um projeto patrocinado pelo BID, CEGIB, Unesco e OEI, pelo impacto da Covid nas indústrias culturais de 14 países da região. Isso nos ajudou, por uma parte, a medir o impacto, que não há dúvida foi incrível, principalmente nas atividades que precisavam de espectadores, as cênicas, mas também permitiu homologar as matrizes de dados das contas satélite de cultura dos nossos países. E acho que isso vai gerar uma capacidade instalada para pensar na próxima etapa, na etapa da reativação, da volta ao trabalho e da produção. E nesse cenário que nós comentamos, as instituições culturais também foram obrigadas a recolocar os seus objetivos, suas prioridades e mecanismos de trabalho, entre outros aspectos, que permitia continuar operando em diferentes modalidades. No Ministério da Cultura foram lançadas uma série de ações a serviço da emergência sanitária, desenvolvendo o que nós chamamos de Programa de Cultura da Solidariedade, que tem a ver com a ressignificação dos vínculos e papéis sociais, relativo também à mudança da pandemia. E o cuidado do outro é o cuidado de toda a sociedade. O Ministério continua trabalhando com políticas assistenciais, porque estamos numa etapa crítica, acompanhando artistas e indústrias culturais. Os programas estão focados no retorno à atividade, mas uma das políticas centrais desenvolvidas pelo Ministério e relativas ao processo de digitalização e na pandemia é o mercado das indústrias culturais da Argentina. O mercado fazia 10 anos, no ano passado, e nasce como um evento transformado numa política pública e depois se transforma num espaço transversal de muitas outras políticas públicas focadas nos setores da cultura, mas vemos a necessidade de fazer uma transformação, uma reconversão digital. Gira alianças com outras áreas públicas, como a Arsat, nossa empresa de soluções satelitais, e com a Arsat nós desenvolvemos uma plataforma que vai acontecer nesse ano, no mês de novembro, e é um exemplo claro de como uma política pública pode transformar o processo de digitalização de forma acelerada e mediada pela pandemia. A plataforma MICA, desenvolvida com a Arsat, é um conjunto de políticas públicas focadas no treinamento, na inclusão digital, na inclusão financeira, na possibilidade de desenvolver planos de negócios mais claros para a indústria cultural e principalmente exportação. Porque essa mudança, vamos dizer, da digitalização nas indústrias culturais, na circulação dos bens culturais no aspecto digital, propõe uma agenda de trabalho bem clara e com muitos desafios, mas também com potencialidade. Nós pensamos que as indústrias culturais fazem parte da solução a muitos problemas estruturais na Argentina: a diversificação da matriz produtiva, a restrição externa. A Argentina tem uma matriz estruturalmente dependente das divisas, sempre gera, vamos dizer, precisa de mais divisas das que gera. As indústrias culturais, devido ao alto potencial de internacionalização, vai fazer parte da solução desses problemas estruturais na Argentina,
porque são grandes acrescentadoras de valor, trabalho e produção. Então, voltando para a plataforma Mica, desenvolvida em conjunto com a Arsat, temos módulos de treinamento e profissionalização, informação, transversão, a montagem de um plano de negócios claro e de longo prazo, com o objetivo final de ampliar a massa crítica disponível para aumentar a exportação dos setores, diferentes setores das nossas indústrias culturais. A ideia é que nós começamos a trabalhar nesse ano da pandemia com todos os nossos agregados culturais e comerciais. Em mais de 90 embaixadas da Argentina no mundo, nós propomos procurar oportunidades de negócios para as indústrias culturais. E a resposta era que não conheciam essa cadeia de valor dos diferentes setores, porque naturalmente tem uma tendência de procurar oportunidades de negócios para a matriz tradicional na Argentina, commodities, matéria-prima e derivados. Então, tivemos que formar isso, entender a cadeia de valor, a potencialidade e a digitalização das indústrias culturais. E depois precisávamos um portfólio portátil da cultura argentina, os serviços culturais, indústrias culturais. E é isso que nós vamos gerar com o Mica. Hoje nós temos mais de 2.000 portfólios digitais já montados na plataforma de 14 setores intraculturais. Inserção digital, inclusão financeira, tem módulos de rodadas de negócios, permite desenvolver encontros comerciais no formato virtual, todas as atividades essenciais para o crescimento das indústrias culturais nas diferentes regiões do país. A inserção federal, é claro, logicamente, todos os serviços concentrados no nosso país, na área metropolitana, 2,6% do PIB da Argentina é o PIB cultural. E nas cidades é 12%, nas províncias é 6%. Na área metropolitana se concentra 60% da circulação dos bens culturais. Então, como espaço de circulação da receita cultural, essa tendência nos colocou uma agenda de eixos centrais que fala do impacto. Esse território virtual está apresentando novos desafios para gerar uma convergência tributária, homologação administrativa para gerar reinvestimento na produção. Toda a legislação da Argentina vinculada aos setores das indústrias culturais e que depois criam os organismos de promoção, como o Instituto Nacional de Teatro, o Instituto Nacional de Cinema, o Instituto Nacional da Música, e arrecada a circulação de bens culturais no aspecto analógico. E o que está crescendo é a circulação de bens no aspecto digital. O que está crescendo é melhorar a performance dos produtores, produtoras e artistas. A plataforma Mica está focada claramente nesse objetivo, questões sobre propriedade intelectual, circulação, propriedade intelectual, promoção, todos são eixos nos quais nós estamos trabalhando e considerando o novo cenário virtual potencializado que já estava crescendo e que a pandemia acabou instalando, repensando a produção de conteúdo nacional e regional nesse novo universo. É necessário falar que nós precisamos estabelecer mecanismos que possam nos levar rapidamente à redução da barreira digital, não parar nesse caminho. A pandemia também demonstrou que a inclusão digital não estava relacionada apenas ao acesso aos bens culturais e poder garantir direitos como direito à leitura, etc., mas também à educação e alimentação. E realmente, atualmente, o acesso à internet é um direito humano e é essencial garantir que os povos também possam exprimir o seu direito à criação, não apenas o direito ao acesso, diversidade e identidade dos nossos povos. E é uma oportunidade para a redução da barreira digital. A soberania também é algo essencial. Pensar isso no âmbito digital, nas nossas culturas, a responsabilidade dos estados para garantir a diversidade cultural.
e a produção das funções culturais no âmbito da grande transformação tecnológica que nós temos que viver. Bom, essa transformação, com certeza, também vai exigir uma reconversão de trabalho, como qualquer salto tecnológico. Hoje tem novos papéis que não existiam e outros que teremos a necessidade de reconverter. Alguns setores que já fizeram a reconversão de forma precoce, como o setor audiovisual, que mudou a sua forma de produção e de exibição. Quanto à digitalização, estão como na vanguarda no processo de formação e reconversão de trabalho. Finalmente, ressaltar que nós somos atores econômicos, a nossa secretaria está pensada como uma secretaria de desenvolvimento das indústrias culturais. A virtualidade, sem dúvida, é uma prática cultural que não retira outras formas. Nós estamos vivendo a reabertura do cinema, dos teatros, dos espaços, estamos vigentes, os livros, o rádio, os concertos. Nós estamos com espaços cada vez mais amplos e participação cada vez menos reduzida, mas além da crise econômica, nós temos uma grande venda com relação aos últimos 2 anos de eventos presentes. Sem dúvida, o digital não substitui a experiência física ou presencial da cultura, mas claramente a primeira está se desenvolvendo mais rapidamente. E, finalmente, o último tema, que vocês são especialistas, é a inclusão da infraestrutura tecnológica que a nossa sociedade viveu para poder garantir os direitos que finalmente só puderam ser garantidos através do âmbito digital durante a pandemia, também trazem desafios e alternativas e a diversificação dos projetos culturais. Hoje nós temos, infelizmente, digamos, devido à pandemia, uma melhor infraestrutura, melhor conectividade, tivemos que responder essa brecha digital, atendê-la a problemas que tínhamos com a infraestrutura tecnológica para garantir esses direitos. E, finalmente, a cultura é, sem dúvida, a expressão, o olhar do mundo de todos, a autopercepção sobre esses direitos. E, finalmente, acho que o que nos deixa como agenda e como pergunta é construir horizontes de esperança, mesmo em momentos de incertezas. A cultura tem um papel fundamental. E, para concluir, eu também acredito que estes espaços, essa iniciativa, colabora, como este evento, para a construção coletiva dessa agenda de desafios que nós temos pela frente. Muito obrigada.